estamos na série do Espírito Santo. Eu tenho falado mais de um mês sobre essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. E hoje a mensagem é o batismo no Espírito Santo. Por favor, prepare o seu coração para receber a palavra de Deus, para que você receba mais do Espírito Santo. Você quer receber mais de Deus? Prepare o seu coração. Deus vai te visitar. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus vai te visitar. Edson? Vamos ouvir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 e depois o 4. No dia de Pentecostes, todos os crentes estavam reunidos no mesmo lugar. E todos os presentes foram cheios pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? O que aconteceu com eles? Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia essa habilidade. Você está me seguindo? Quando eu falo ou ensino sobre o Espírito Santo, eu fico muito empolgado. Porque eu sei o que aconteceu na minha vida depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é uma virada de todo cristão que recebeu. Eu conheço muitas pessoas que a vida deles estava de um jeito, e depois dessa experiência, depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles foram transformados e mudados. Isso aconteceu comigo anos atrás. Depois que eu nasci de novo, eu comecei a ler a Bíblia. Eu fui salvo, mas eu não tinha essa experiência com o Espírito Santo. Então eu comecei a estudar e ler esse livro, e entender sobre o Espírito Santo, porque eu cheguei a uma conclusão. Eu estava servindo a Deus, mas eu não era batizado, e eu precisava muito dessa experiência. Eu era sincero na minha fé, eu fui salvo, mas eu senti que a minha vida não estava boa o suficiente. Eu era um cristão, mas algo estava faltando na minha vida. Então, eu comecei a clamar e pedir: Senhor, eu preciso desse batismo. Eu preciso desse fogo do Espírito Santo. Eu comecei a orar por muitos meses, talvez por 6, 8 meses. E uma das noites eu estava orando e era umas 2 da manhã. E Deus me visitou. E finalmente eu fui batizado com o Espírito Santo. E aquele dia foi um dia maravilhoso. E eu comecei a falar em línguas. E a minha vida cristã mudou dramaticamente daquele dia em diante. E é por isso que você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Esse batismo que eu estou falando, o que é isso? É uma imersão no Espírito. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você receberá força, poder e ousadia. Para quê? Para falar de Jesus.
Segundo, para realizar o seu trabalho. E terceiro, para vencer o pecado. Aquilo aconteceu comigo. Por quê? Antes do meu batismo, eu falava e as pessoas não se convertiam. Eu orava e as pessoas não eram curadas. E eu vi que depois disso meu testemunho se tornou mais forte e eu comecei a ver resultados. E quando você vê também sobre Jesus, o Espírito Santo, você vai ver também sobre o João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus e ele dizia: João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. E ele pregava e ele dizia: primeiro, Jesus vai tirar o pecado do mundo, em João 1:25. E depois ele dizia: Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Então João Batista dizia: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está perdido, você precisa ser salvo. Mas ele dizia também: terá mais. Você vai ser batizado em água para o arrependimento dos seus pecados. Mas tem algo maior, que não sou eu que vai te batizar, será Ele. Ele vai te batizar no Espírito Santo e fogo. O batismo em águas, ele trabalha com o seu passado. Todos vocês precisam ser batizados em água. Se você ainda não foi batizado em águas, por favor, fala comigo: pastor, quero ser batizado, porque eu quero te preparar para esse batismo. Mas o batismo nas águas, ele trabalha com o seu passado. Ele lava você dos seus passados, da sua vida velha. João disse: eu posso te batizar com água. João Batista batizava as pessoas com água. Mas ele disse: mas tem um batismo que eu não quero fazer, eu não posso fazer por você, somente Ele, Jesus. Ele pode te batizar. Tem alguém que vai vir depois de mim que fará isso. Algumas igrejas, infelizmente, ensinam de maneira errada sobre o Espírito Santo e sobre o batismo. Muitas pessoas. Por quê? Algumas igrejas, eles não ensinam. Ele fala do batismo nas águas, mas eles não dizem que Jesus é aquele que te batiza com o Espírito Santo e fogo. Então, tem algumas igrejas que ensinam de maneira errada, infelizmente. E algumas creem que receber Jesus e ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa. Eles creem. Se eu converti, se eu a recebi, eu já fui batizado no Espírito Santo. Mas de verdade, o Novo Testamento fala sobre crer em Jesus e receber o Espírito Santo. São duas coisas separadas, totalmente diferentes. Não é a mesma coisa. No livro de Atos, capítulo 19, Paulo, lá em Éfeso, e ele encontrou lá alguns discípulos, pessoas que criam em Jesus. Vamos ler Atos 19, 2 e 4, depois o 6. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ele perguntou. Não, eles responderam. Nem sequer ouvimos que há o Espírito Santo.
Então, em que batismo vocês foram batizados? Perguntou ele. Eles responderam: o batismo de João. O batismo nas águas. Aí Paulo disse: o batismo de João consistia em arrependimento de pecado, mas o próprio João disse ao povo que crescem naquele que viria depois, significando Jesus. Versículo 6. Então, quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Então, queridos, é perfeitamente possível ser discípulo de Jesus e não ser batizado no Espírito Santo. Você entendeu o que eu estou falando? É possível. Você pode ser um discípulo fiel de Jesus, mas não ser batizado no Espírito Santo. João 10:10. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida abundante. Quando Jesus veio no seu coração, na sua vida, Ele te deu vida eterna. Amém? E essa vida eterna que Ele te deu continua para sempre com você. Está com você e vai continuar para sempre. Porque você tem vida eterna. Mas a vida abundante que Jesus falou vem de um relacionamento com o Espírito Santo. Ou salvação vem do seu arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, você é salvo e você tem vida eterna. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, você é cheio do Espírito Santo, e aí você começa a desenvolver essa vida abundante. E é possível ter salvação, mas não ter vida abundante. Você vai ver os discípulos servindo a Jesus. Eles foram chamados para ser apóstolos, mas eles estavam com medo. Eles temiam. Mas quando eles foram batizados no Espírito Santo, eles se tornaram pessoa diferente. Você concorda comigo? E é por isso que João Batista disse duas coisas diferentes sobre Jesus. Ele disse: Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto por causa dos nossos pecados. Mas ele diz também: Ele é aquele que nos batiza com o fogo do Espírito Santo. Vida eterna não existe fora da salvação. Isso é muito importante. Preste atenção. Vida eterna não existe fora da salvação. Se você não se arrepende. Vida abundante não existe fora do Espírito Santo. Jesus não batizou ninguém no Espírito Santo quando ele estava nessa terra. Ele nunca batizou ninguém no Espírito Santo enquanto ele estava aqui. Ele disse: vocês são meus discípulos. Eu vou, mas eu vou enviar o auxiliador e ele estará com você. Se eu não for, ele não virá. Eu vou, mas eu vou enviá-lo. Então ele não batizou ninguém enquanto ele estava aqui, mas assim que ele foi, ele batizou todos os seus discípulos. Então,
Essa obra só começou depois que ele subiu aos céus. E Jesus quer fazer duas grandes coisas. O que ele quer fazer na sua vida? Ele quer fazer duas grandes coisas. Primeiro, ele quer te dar salvação eterna. E a segunda, mais importante coisa, mais importante do que cura, que libertação ou vitória financeira, o que o Senhor quer te dar é te apresentá-lo à pessoa do Espírito Santo. Vida eterna não existe sem Jesus. E não tem vida abundante sem esse relacionamento com o Espírito Santo. No Espírito Santo está a vida abundante. Quem aqui quer ter vida abundante? Então, em Jesus, temos vida eterna. E no seu relacionamento com esse Espírito Santo, você tem vida abundante. Jesus me deu vida eterna. E quando Ele me deu vida eterna, Ele disse: agora eu quero te apresentá-lo a uma pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Jesus nos batizou com o Espírito Santo, nos batiza. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe Jesus dentro de Maria e concebeu ele ali dentro. E Jesus não foi somente concebido pelo Espírito Santo, mas ele também foi cheio do Espírito Santo. Ele foi concebido no ventre de Maria e quando ele tinha 30 anos, lá no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando ele, aí ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele. Ele foi concebido e depois ele foi cheio do Espírito Santo. Quando você se torna um cristão e arrepende dos seus pecados, é o Espírito Santo que produz esse milagre. Eu falei sobre isso. O Espírito Santo trabalha não somente na igreja, ele está trabalhando em todo lugar. Ninguém pode nascer de novo se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trabalhar na sua mente, dentro de você, você nunca será salvo. Somente o Espírito Santo é aquele que pode te salvar. E é por isso que quando você começa a orar por alguém, orar pela sua cidade, pela sua nação, pessoas que estão indo para o inferno na sua família, o Espírito Santo vai começar a mover na vida deles e trazer salvação e arrependimento. Porque somente o Espírito Santo pode produzir isso. Estávamos perdidos em religião falsas. Talvez alguns de nós até tentamos tirar nossas próprias vidas. Eu sei que alguns de vocês tentaram tirar sua própria vida, mas o Espírito Santo veio para te proteger, para te convencer, para te salvar. É o Espírito Santo, querido. Até mesmo o incrédulo. Um incrédulo não pode ser salvo sem essa unção. É por isso que oramos. E aí o Espírito Santo vem e move nas nossas vidas. A Bíblia fala que quando a terra estava sem forma e vazia, quem estava lá? O Espírito Santo, a Trindade estava lá. Que Deus diz, Ele lá fala, vamos. Eles estavam fazendo junto com o Espírito Santo e com Jesus.
Todo cristão que nasceu de novo tem o Espírito Santo nele. Quando você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Quando você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo. Até mesmo se você não falou em línguas, porque você fala em línguas não significa que você é mais salvo do que os outros. Tem muito ensino errado. Você precisa ser batizado no Espírito Santo para entrar no céu. Não. Quando você arrepende dos seus pecados, aceitou Jesus, você é salvo. Mas tem uma vida abundante. E esse poder é que vai te ajudar a fazer a obra do ministério. Para isso que Jesus te salvou. Mesmo que você não tenha visão, nunca profetizar, mesmo que você não sinta nada, se você nasceu de novo, o Espírito Santo vive em você. É impossível nascer de novo e não ter o Espírito Santo. Uma coisa é nascer de novo e ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser batizado. Por exemplo, eu posso ter água aqui nesse copo, mas se eu começar a pôr mais água, o que vai acontecer? Vai transbordar. Quantos de vocês querem transbordar hoje? Receber mais de Deus? Mesmo quando você luta com tentações, quando você luta com dúvidas, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas, quando pecamos como cristãos, nossa comunhão é afetada. Nossa comunhão com Deus pode ser quebrada. Nossa intimidade é quebrada. Mas Ele ainda está lá. Você está me entendendo? É importante que você anote isso. Eu vejo pessoas hoje aqui tomando anotações, fazendo anotações. Lembre-se, toda vez que você vier à igreja, traga um caderninho, uma caneta e faça anotações. Por quê? Porque você precisa conhecer mais a palavra de Deus e compartilhar também na sua célula. Então, eu quero explicar bem claro para você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas talvez você não tenha intimidade com Ele. Quantos aqui são casados? Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Levanta a mão. E os solteiros falem: tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Te dê um companheiro. É claro, se você quer, mas tudo bem. Se você não quiser, mas se você quer, que Ele te dê. Então, você é casado? Você que é casado. Todo que é casado vai entender o que eu estou falando. A diferença entre estar juntos e ter intimidade. Você entendeu? É diferente. Você pode estar junto, mas talvez você não tenha intimidade. Você pode estar junto no mesmo cômodo, mas não tem intimidade. Já aconteceu isso com você? Olá! Já aconteceu isso com os casados? Você está no mesmo cômodo, mas vocês não estão conversando. Um casal no mesmo carro, mas não falam um com o outro. Você pode estar na mesma cama, mas não ter intimidade. Entendeu o que eu estou falando? Dorme na mesma cama,
Você pode estar no mesmo carro e não falar um com o outro. Estar na mesma casa. Você pode estar legalmente casado e não ter uma conexão um com o outro. Sem comunhão, sem amor e sem intimidade. Por quê? Intimidade é diferente de simplesmente ter um relacionamento. Eu conheço pessoas que são casadas, mas eles não são felizes juntos. Às vezes eles não conversam um com o outro e vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, mas eles estão cansados um do outro, enjoados um do outro. Às vezes vão para a cama e falam: não conversa comigo. Intimidade é totalmente diferente. Então, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas o Espírito Santo, ele quer mais. Ele quer ter intimidade com você. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Você é o templo e ele vive dentro de você. Mas a pergunta é: como está o seu relacionamento com ele? Entre vocês dois. Pode ser como esse casal, no mesmo carro. Não conversa. O que é intimidade? Ou como essa intimidade é alcançada? Como que você pode ter essa intimidade? Quando você dá atenção. Quando você dá atenção ao Espírito Santo, então isso começa a ser sua intimidade. Quando você percebe a presença dele. Quando você dá os seus pensamentos, o seu tempo. Quando você deseja ele. Quando você dá a ele a sua atenção. Por exemplo, para quem é casado, vou dar um exemplo. Sua esposa está na cozinha. Você entra lá. Você pode entrar e lá, no mesmo cômodo. Mas se você vai por trás dela, abraça ela. Só para os casados, tá, gente? Você abraça ela por detrás. Você dá um beijinho nela. O que você está mostrando? Afeição, amor. Você pode entrar. A comida está pronta? Estou morrendo de fome. Você ganha comida. Come. Não fala obrigado. Dá água para mim. Só dá ordens. Não funciona assim. Você pode morar junto, mas se você não tem intimidade, e é isso que o Espírito Santo quer que a gente faça com ele, regularmente, durante todo o dia. Quando damos ao Espírito Santo nossa afeição, quando dizemos ao Espírito Santo: eu te amo. Eu te disse, todos os dias de manhã, assim que eu levanto, eu digo para ele: obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Vai comigo, eu preciso de você, vai comigo, eu te amo. Eu acho que semana passada nós falamos
sobre a comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14 diz que a comunhão do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês para sempre e sempre. Muitas pessoas, eles querem a misericórdia de Jesus, o amor de Deus, mas eles não têm comunhão com o Espírito Santo. E comunhão é essa intimidade. E talvez ele está vivendo dentro de você, mas você não tem intimidade com ele. Precisamos dizer: Espírito Santo, eu preciso de você. Toma controle da minha vida. Eu tenho muito trabalho a fazer e eu não quero fazer por mim mesmo. Queridos, eu te disse muitas vezes, eu estava trabalhando lá na minha empresa, tinha tanta coisa para fazer, eu não sabia como fazer e eu orava: Espírito Santo, me ajuda. E Ele me dava a resposta. Ele me mostrava como fazer, como consertar coisas que estavam quebradas. Você pode imaginar, se você tem a ajuda do Espírito Santo dentro de você. Muitos não sabem quem que é o Espírito Santo. É um poder, é um fogo. Ele vem como fogo, mas ele não é um fogo. Ele tem vontade, ele pode ficar triste da maneira como você age. Ele é uma pessoa que vive dentro de você. E toda pessoa precisa de afeição, de amor, comunhão. E que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Mas a verdade é, não são todos que temos comunhão com o Espírito Santo. E aí, então, quando a gente desenvolve esse relacionamento com o Espírito Santo, coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Porque você começa a depender dele, você começa a sentir a unção dele. Queridos, o que essa garotinha escreveu aqui, eu senti a unção do Espírito Santo. Eu sei, se eu perguntar, muitos vão dizer: não senti nada, pastor. Muitos vão falar: não consegui sentir nada, eu só cantei ao Senhor. Mas quando eu estava adorando aqui, tinha como um fogo queimando aqui dentro. Eu me entreguei a Ele, eu adorei Ele. E é por isso que às vezes o louvor às vezes não é tão empolgante, porque você só vem para assistir. Que precisamos ter esse fogo queimando dentro dos nossos corações. E aí, quando começamos esse relacionamento com Ele, a presença dele vem e você sente o fogo dele e ele corre dentro da sua vida, através da sua vida, e também alcança outras pessoas. Todo cristão nascido de novo tem o Espírito Santo, mas muitos não têm essa intimidade com o Espírito Santo. O que eu disse? Toda pessoa que nasceu de novo tem o Espírito Santo, mas não são todos que têm essa intimidade com o Espírito Santo. Da mesma forma que pessoas que se casam, elas são casadas, mas eles não desfrutam do casamento. Não é porque você tem um papel legal, está casado, não significa que você realmente desfruta do seu casamento. Vamos ler Efésios 5:16. Aqui o apóstolo Paulo estava comparando duas coisas. Que o Espírito Santo possa te falar com você nesse texto agora. Vamos ler juntos.
Vamos ler juntos Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está comparando estar embriagado estar cheio com o Espírito Santo. É uma comparação bem interessante. O apóstolo Paulo nos ordena a ser cheios do Espírito Santo. Ele diz: vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado: seja cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala: não se encha de álcool, mas seja cheio com o Espírito Santo. Queridos, no passado eu pensava que o Espírito Santo escolhia aleatoriamente as pessoas e as enchia. Era algo aleatório. Eu pensava, eu via pessoas cheias do Espírito Santo, transbordando, falando: eu fui visitado. Eu pensava, o Senhor escolheu ele e entrou dentro dele, por causa da escolha do Espírito Santo. Talvez eu pensava, aquela pessoa foi sortuda e ele foi cheio, ungido pelo Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo não decide quem ele vai encher. Ele não escolhe. Nós podemos pedir ao Espírito Santo para nos encher. Nós pedimos para ser cheios. Não é o Espírito Santo que vai falar: ele é bonitão, eu vou abençoar ele, eu vou encher essa pessoa ali, porque ele é tão bonito, vou visitar ela é tão legal. Não é assim. Por exemplo, vamos entender essa comparação que o apóstolo Paulo diz. Ele diz para nós: não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, por exemplo, o álcool ou cerveja, ele não escolhe aleatoriamente pessoas que vão ficar bêbadas, certo? Nunca. O Smirnoff ou a Guinness ou vinho nunca não tem uma lista, fala assim: eu vou na sua casa hoje. O álcool não vai lá na porta da sua casa, parar na sua porta, bater lá: olá, eu venho aqui te visitar. Abra sua boca. Tchum. Isso não acontece. É claro que não. Para você ficar bêbado, o que você faz? O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que decidir: eu vou no pub hoje. Espero que você não tenha nada em casa, né? Nenhum álcool. Aí fala: eu vou no pub hoje. Você vai lá pro pub e quando você chega lá no pub, a cerveja vem na sua boca? Não. O que você tem que fazer? Por favor. Posso ter um copo de Guinness? Eu sei, mas eu não bebo, tá? Nunca entrei lá para beber. O garçom vem e a cerveja, ele não fala: abra a boca e joga lá dentro de você. Aí você fica bêbado. Você fica por causa da cerveja. Você escolhe ir lá. Você pediu. Você bebe. E você bebe uma. Você pede mais uma.
e você pega o seu carro e dirige, e você leva uma multa, vai para a corte, porque você dirigiu bêbado. E o que o Paulo estava dizendo? Não pense que você está bebendo, você quer beber, você enche a sua cara no pub e você vai ser cheio do Espírito Santo. Não se embriague com álcool. Para ser cheio do Espírito Santo depende também da sua vontade. Quanta sede você tem. Queridos, eu te disse, eu fui batizado no Espírito Santo. Era uma terça-feira, 2 da manhã. Você vai falar para mim, é hora de dormir. Mas eu tinha tanta sede de Deus e eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei que um viciado faz de tudo para beber. Não importa a hora, se eles querem beber, eles dão um jeito. Eles pagam o preço por isso. Era minha vida assim. Quando eu queria beber, eu pagava, não importava se era 1, 2, 3, 1, 2 da manhã, eu ia quando eu queria beber. E você sabe, não é o álcool que te faz ficar bêbado, você bebe. A mesma coisa com o Espírito Santo. Se você quer ser cheio, você precisa desejar e buscar. Ele nos enche da mesma maneira. Quando você tem essa sede, você abre a sua boca e o Espírito Santo vai te enchendo. Você tem sede dele. Você se entrega, você levanta suas mãos. Às vezes é difícil. Você fala, vamos lá, estamos adorando as deusas. As pessoas estão lá, cansado. Dormiu a noite inteira. Vem para a igreja. A gente fala, levanta sua mão. Estou cansado. Quando você tem sede, vai diante do Senhor e fala, Senhor, Espírito Santo me enche. O que acontece? Ele te enche. E aí você começa a adorar e exaltá-lo. E as línguas vêm sobre você. Ele enche a sua vida e você começa a adorar ao Senhor. Você sente a presença deles dentro de você. Mas isso tudo começa quando estamos sedentos. Quando abrimos nossas bocas para falar em outras línguas, o Espírito Santo começa a vir e se mover na nossa vida. É somente abrir a boca. Você não é cheio porque você enche a sua vida do Espírito Santo quando você se coloca no lugar certo e você abre sua boca e aí o Espírito Santo te enche. Presta atenção no que eu vou dizer. O trabalho para ser cheio do Espírito Santo não é só do Espírito Santo, é seu. É de cada um de nós. Não é meu trabalho, é o trabalho seu de buscá-lo. Isso é que vai fazer ele vir sobre você. A Bíblia diz, se você não for cheio do Espírito Santo, Satanás vai sempre ter um pé ali dentro da sua vida. Vai ter para alguns talvez será álcool, para outros o cigarro. Você vai para o cigarro porque aquilo ali, para alguns pornografia, todos esses pecados, pornografia. Outras pessoas que eles não são cheios do Espírito Santo se enchem de filme, de um monte de episódios. 1, 2, 3, 4, 5, que você não está cheio do Espírito Santo.
Se você não tem tempo para o Espírito Santo, você vai ter tempo para essas outras coisas. E tem pessoas que vão ficar jogando a noite inteira, porque você é para isso que você dá valor. Para alguns será álcool, mídia social, comer, comprar, porque você está sempre procurando de se encher de algo que não é o Espírito Santo. Isso é tão triste. É tão triste. Você será atraído por algo que não é o Espírito Santo. Você vai tentar se encher de coisas diferentes, mas sempre se sentirá vazio. Você vai sempre se sentir quebrado, porque somente o Espírito Santo enche e nos completa. Então, por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, ande no Espírito, ande com o Espírito Santo e você não satisfará o desejo da sua carne. Em outras palavras, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho às vezes as tentações da carne. Talvez eu ainda vou ter vontade de fazer o mal, mas eu terei o poder para vencer a tentação. Eu terei o poder para falar não. Você será tentado para olhar para o pecado de novo, mas o Espírito Santo vai te dizer não. Lembre-se, o Espírito Santo não nos enche. O Espírito Santo não nos enche. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. É você que busca. Ele está disponível para todos nós. Ele é como oxigênio. Ele está disponível. Se você quiser morrer, não use o oxigênio. Mas se quiser ter vida, mas não use somente o oxigênio. Não somente respire o oxigênio, mas clame pelo Espírito Santo. Ele que te der vida abundante. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se, quando somos cheios do Espírito Santo, isso vai determinar a maneira como somos cheios. Isso vai determinar a maneira como vamos viver. Isso determinará a maneira como você viverá. Se você está cheio de vinho, de álcool, o que vai acontecer? Isso vai determinar o seu comportamento. Como você vai dirigir. E muitos bebem, ficam todos extrovertidos e sorriem. E faz coisas engraçadas. Porque o que você põe dentro de você muda seu comportamento. Isso vai determinar como você se comportará. Muitos querem ser guiados pelo Espírito Santo, mas ser guiado é uma consequência do que a gente se enche. Como você viverá. Muitos de nós queremos a orientação do Espírito Santo, mas a orientação é uma consequência após estar cheio. Você será guiado depois de você se encher. É por isso que temos que sempre orar. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio,
você começa a ser guiado pelo Espírito Santo, por aquele que te encheu. O Espírito Santo está conosco hoje e Ele quer ministrar a nós. Talvez você já até foi batizado no Espírito Santo, mas você precisa ser cheio mais uma vez. Você tem esse aparelho, não tem? E você precisa carregar ele de vez em quando para que ele funcione direitinho, não é? Você não vai funcionar bem se você não estiver cheio do Espírito Santo. E eu quero animar cada um de vocês aqui que estão me ouvindo. Talvez você ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. E hoje pode ser o seu dia. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Você pode receber isso hoje. Porque somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Jesus falou sobre isso. Mateus 16, 17, Jesus disse: esses sinais vão seguir os que creem. Quem crê em Jesus aqui? Esses sinais vão seguir todos os que crerem. Eles vão falar em novas línguas. Eles vão expulsar demônios. Você terá mais poder para trabalhar pelo Espírito Santo e também você falará em novas línguas. Como você pode receber? E agora nós vamos orar em poucos minutos. Eu quero explicar melhor. Preste atenção agora. Você já recebeu muitos ensinamentos que talvez você não entendeu direito ainda, e eu quero explicar bem. Então, como recebemos? João 7,37 diz: ele se levantou e disse: se alguém tem... Vamos aqui, João 7,37 e 39. Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele é aquele que batiza. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o batismo no Espírito Santo. Mas ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam o que neles cresce. Porque o Espírito Santo não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele falou disso antes dele ser glorificado, mas ele disse: se você crer, você receberá. Será como um rio que vai fluir dentro de você. Então, como você pode receber? Primeiro, esteja sedento. Você está sedento? Quando você está com sede, você bebe. Eu sei disso. Como você pode receber? Então, primeiro, esteja sedento. Segundo, venha a Cristo como batizador. Peça: Jesus, me batiza. Terceiro, beba. Vai e fala: Senhor, eu quero. Você pediu, e aí você pede, ele vai encher. Algumas pessoas querem falar em línguas e fica com a boca fechada. Se ele quiser, Deus vai abrir minha boca. Não seja tolo. O resultado, se você está com sede, se você vê a Cristo, você abre sua boca e você vai falar, e os resultados será um fluir
de palavras. Talvez você vai ser atacado e confundido por Satanás. Ele vai dizer: isso não é real. Não, você está inventando isso. E o que você tem que responder? Você vai dizer: eu estou falando, o Espírito Santo está me dando as palavras. Entendeu? Você vai dizer, você vai falar e o Espírito Santo vai te dar as palavras. Queridos, eu sei que pessoas têm um bloqueio na mente deles porque eles não receberam esse ensinamento. E é muito fácil ficar confuso. Abra sua boca e Ele vai te dar as palavras. Como você sabe que recebeu a coisa certa? Como você saberá que você está falando em línguas? Porque Deus prometeu que se nós pedirmos, Ele nunca irá nos dar a coisa errada. É Lucas 11, 9-13. Como você fala em línguas? Primeiro, você tem que estar com sede. Você tem que falar: Espírito Santo, vem. E o que vier à sua boca, que não seja inglês, que não é a sua língua portuguesa ou qualquer outra língua, você começa a falar. É simples. Ele vai te dar, mas Ele não vai te forçar. Essa é a questão. Algumas pessoas ficam com a boca fechada, fica quietinho. Se você ficar, você não vai ser cheio do Espírito Santo, não será batizado, porque Ele vai te dar e você precisa falar pela fé. Vamos levantar. Eu quero te pedir também que a equipe de louvor venha aqui à frente. Não se mova agora, por favor. Ninguém andando agora, porque nosso culto ainda não terminou. Presta atenção. Quantos de vocês querem receber o Espírito Santo? Só 20%. Quem quer receber? Isso é somente para quem está com sede e quer receber mais de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele não te manipula. Ele não vai manipular sua boca, não vai manipular você. Ele vai te obedecer. Ele vai te respeitar se você não quiser. Mas se você deseja receber, assim como os discípulos receberam, aqueles que creem, eles falarão em novas línguas. Quem crê vai falar em novas línguas. Isso é um presente do Espírito Santo. Eu quero, prepare o seu coração. Vamos cantar mais uma vez essa canção do Espírito Santo. Eu quero que você se desconecte de preocupações, não fique olhando em volta. Eu quero que você se entregue ao Senhor, se entregue a Ele.